Então, meu nome é Roberto Spaces, eu sou fundador, CEO de uma empresa chamada Cipopolis. A gente trabalha com análise de dados desde 2014, bastante dados de transporte público, e eu vou falar para vocês um pouco sobre como que a gente pode usar dados para ter mais informações e mais evidências para essa transição do transporte público de diesel para elétrico, né? E como que a gente consegue fazer isso de uma forma eficiente, sem desperdiçar dinheiro. Eu sou formado em ciência da computação, né? Tenho doutorado em ciência da computação, meu background é bastante de computação, de análise de dados, mas a gente já trabalha aí nessa área de mobilidade há alguns anos e aprendemos algumas coisas em alguns projetos que a gente fez, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como eu disse, a gente é uma empresa de inovação, trabalha com dados, análise de dados, a gente quer deixar as cidades mais inteligentes, a gente sabe que as cidades elas já geram muitos dados, mas ainda tem dificuldades em usar esse dado no dia a dia para tomar decisão, né? Então, a gente tenta, antes de coletar mais dados com novos sensores, novas infraestruturas, a gente processa os dados que já existem e tenta tirar mais informação em cima desses dados para facilitar algumas decisões ali do gestor público. A gente vai falar de eletrificação da mobilidade porque é um assunto importante. Eu tento contextualizar um pouco aí nesse slide, né? Então, por que é importante descarbonizar a mobilidade, né? Então, de acordo com o IPCC de 2014, 14% das emissões geradas no mundo são relacionadas a transporte, né? E aí, quando a gente fala transporte, está tudo junto aí, né? Carro, avião, caminhão e tal. Mas quando a gente vai descarbonizar, é muito difícil a gente, por exemplo, o transporte particular vai ser um pouco mais difícil de a gente descarbonizar, de fazer todas as pessoas comprarem carro elétrico. Essa transição para o carro elétrico vai demorar, ela depende muito de incentivos econômicos que façam com que o cidadão tome a decisão de, quando for comprar um carro novo, decida por comprar um carro elétrico, ao invés de um carro a gasolina, ou a álcool, etanol e tal, né? Então, isso é uma coisa que é mais a longo termo, exige uma mudança de cultura, exige uma redução de preços. Hoje um carro elétrico custa aí umas 8 vezes, 9 vezes mais que um carro a gasolina, então vai ser a mobilidade particular vai ser um pouco mais lenta a transição. Aviões, eles emitem bastante, mas também é difícil você trocar avião, não tem um avião elétrico, não tem avião que não emite. Na parte da aviação você vai ter que reduzir o número de viagens, mas ainda tem ali uma série de coisas que você vai ter que fazer, não tem jeito, né? Agora, a mobilidade pública tem alguns mecanismos que facilitam, né, a transição, né? Você pode, na hora que fizer novos contratos, colocar meta de troca de frota, meta de eletrificação, exigir isso já de investimento dos concessionários, colocar isso no equilíbrio financeiro do contrato, já contabilizar isso nos pagamentos, e você tem ali uma alavanca maior para fazer essa mudança, essa conversão rápida dos ônibus de diesel para elétricos, sem contar que é uma frota muito menor em quantidade de veículos, né? Mas são veículos que poluem bastante porque ficam o dia inteiro rodando, o dia inteiro gerando emissões, mas em termos de quantidade é muito melhor. Para ter uma ideia, em São Paulo a gente tem 14 mil ônibus e 6 milhões de carros, né? Então, o que é mais fácil a gente eletrificar, os 14 mil ônibus ou 6 milhões de carros, né? Não só isso, como os 14 mil ônibus transportam metade da população, né? E os 6 milhões de carros transportam a outra metade. Então, o ônibus é muito mais eficiente, é muito menor em quantidade, então muito mais fácil de eletrificar e começar aí o processo de descarbonização do transporte. E isso, as emissões do transporte não são ruins apenas para o meio ambiente, mas elas também afetam diretamente a saúde das pessoas, saúde pública. Então aqui tem um gráfico aqui do World in Data, que é de 2015, é o último levantamento que eles têm, mas que eles atribuem a 3 milhões de mortes, 3,6 milhões de mortes no mundo, devidas à emissão de combustíveis fósseis, né? De combustão de combustíveis fósseis. Então, a gente resolvendo o problema de emissões do transporte público, a gente ataca não resolve não só um problema de meio ambiente, mas também um problema de saúde pública, né? Bom, e aí essas ações estão alinhadas com diversos objetivos os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, ajuda a criar cidades mais sustentáveis, né? Então, com menor poluição e menos impacto na saúde do cidadão, ajuda a combater a mudança global do clima, melhora a saúde e reduz também desigualdades, permitindo que todo mundo tenha acesso a um transporte de qualidade e não poluente. Bom, a conversão de ônibus a diesel para elétrico é um processo complexo, vai mudar muita coisa na operação, no equilíbrio financeiro, nos custos,
Então, na infraestrutura do transporte, na infraestrutura da cidade, né? Então, para que a gente consiga fazer isso de uma forma eficiente e rápida, a gente precisa tomar muito cuidado e ter muita evidência de que fazer e muita clareza do impacto das ações que a gente está tomando e de como executar essa mudança de uma forma que impacte positivamente a população, né? Retomando o que o pessoal falou na sessão anterior de cidades da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, né? O objetivo aqui tem que ser sempre melhorar a condição de vida do cidadão, melhorar a condição de vida de quem mora na cidade, usa o transporte público e é afetado diretamente pelas emissões geradas pelos ônibus. Então, a gente trabalha com uma estratégia que é muito simples, né? Que é medir primeiro o que está acontecendo, para em cima dessa medida a gente conseguir planejar as mudanças, eletrificar o transporte público e aí mostrar o impacto disso em cima daquele baseline que a gente mediu no começo, né? Se a gente não sabe o que está acontecendo, depois que a gente eletrificar, a gente não tem como comprovar o impacto positivo daquelas medidas. E como eu falei, vai exigir investimento, vai exigir um pacto com a sociedade para que isso seja uma pauta e seja um objetivo comum, né, das cidades e do cidadão. Então, é importante ter essa transparência e ter essa clareza de que a situação hoje é essa, a gente está fazendo isso e estamos chegando num cenário melhor do que o cenário que a gente tinha anteriormente, né? Então, para medir o que está acontecendo, a gente tem uma plataforma que se chama Transcity, é uma plataforma que processa dados de GPS dos ônibus, integra esses dados com diversas outras informações de transporte público e que permite que a gente saiba exatamente tempos de viagem operacionais reais dos ônibus que estão rodando na cidade, que a gente identifique pontos de gargalo, que a gente identifique frota circulando em cada linha, a cada hora do dia, e essas informações todas são importantes para fazer o planejamento da mudança para ônibus elétrico, né? Um detalhe, por exemplo, que muda bastante é que a bateria do ônibus elétrico ela é finita, então quando você começa a circular com o ônibus elétrico, começa a fazer algumas viagens, o ônibus ele tem um certo número de viagens que ele consegue fazer. E depois disso a bateria acaba e ele tem que recarregar a bateria, que é um processo que é lento, né? Então, no ônibus a diesel você não tem tanto essa preocupação. O ônibus sai para a rua, ele fica o dia inteiro ali rodando, se acaba o combustível, ele faz uma parada, enche o tanque de novo e continua rodando, né? Mas com o ônibus elétrico não. Então, o tempo de viagem é muito importante porque, dependendo de quanto tempo demora uma viagem, o ônibus consegue fazer mais viagens, ficar mais tempo na rua, ou menos, e aí você vai precisar de um outro ônibus para entrar no lugar daquele quando ele for reabastecer a bateria, né? Então, é importante a gente saber qual é a condição real de operação dos ônibus, né? Muitas vezes as redes são planejadas com uma ideia de velocidade média, com uma ideia de tempo de ciclo, e se você coloca o ônibus elétrico para operar naquele tempo de ciclo planejado, quando você começa a operar, você vai ver que o ônibus não consegue fazer aquela quantidade de viagem, você vai ter falta de ônibus, falta de frota, e piora no serviço, né, prestado à população, né? Então, com esses dados, a gente consegue fazer integrar dados de bilhetagem, fazer também análises de sobe e desce, de origem e destino, ver quantas pessoas estão usando, até para também otimizar a rede, né? Algo que aconteceu agora depois da pandemia, nosso escritório é na região da Berrini, em São Paulo, e a gente já percebeu que na sexta-feira muito menos gente vai trabalhar na Berrini do que nos outros dias da semana, né? A ponto de o restaurante onde a gente come, que tem 2 buffets, na sexta-feira o cara faz um buffet só, deixa o outro até apagado, vazio, porque não tem gente para comer, entendeu? Então, assim, pelo menos metade das pessoas não vão para Berrini, né? Mas a operação do ônibus ela continua a mesma, né? Ela até não tem flexibilidade de contrato para conseguir mudar e operar uma sexta-feira, por exemplo, com menos ônibus, porque a demanda é pior. Mas como o ônibus elétrico é mais caro e como vai precisar de investimento, tem que procurar também essas otimizações, né? Como é que a gente faz para reduzir a frota, ter mais eficiência na estrutura da rede para transportar mais pessoas com a menor quantidade de ônibus possível, né? Então, essa ferramenta nossa ajuda também nesse tipo de decisão. Ela também ajuda a estimar as emissões do transporte público. Então, a gente desenvolveu um modelo junto com o Instituto de Energia e Meio Ambiente, onde a gente consegue estimar quanto cada ônibus está emitindo de diversos poluentes em cada trecho de operação. Aqui é um exemplo do começo aqui da pandemia, né? Então aqui tem aqui aqui eu não consigo acender a luz aqui. Essa aqui não vai. Mas enfim, ali no começo do gráfico tem o quanto uma linha específica da cidade estava emitindo
antes de abril de 2020, né? E aí, quando começa a pandemia, que diminui a frota, mas também aumenta a velocidade média dos ônibus na cidade, a gente consegue ter o impacto disso nas emissões, como caiu a quantidade de dióxido de carbono gerado pelos ônibus daquela linha, e que depois, ao longo do ano, conforme o serviço volta e se restabelece, e também conforme a operação fica mais lenta, os carros voltam para a rua e o ônibus fica mais lento, também isso mostra as emissões subindo. Então, isso daqui permite que você crie um baseline, né, o quanto o seu sistema polui hoje, antes de você começar a introduzir ônibus elétrico, para depois mostrar o impacto positivo da adoção do ônibus elétrico na redução das emissões. Com base nesse baseline, nessas informações de operação, para ter uma foto do que está acontecendo, uma foto não, um filme, porque a gente gera isso todos os dias, continuamente, dá para comparar cenários e tudo mais, aí você começa já a poder planejar, né? Então, isso daqui é um mapa que a gente mostra, que a gente monta a partir desses dados de emissão, que mostram onde se concentram as emissões de poluentes de ônibus do transporte público na cidade de São Paulo, né? Então, a gente pode ver algumas áreas ali, como o centro, lá na Sé, Santo Amaro, aqui embaixo, tem também um centro ali, um terminal que é muito... tem muito volume de veículo, Campo Limpo, também Capão Redondo, ali para o lado esquerdo, ali a Zona Leste, a Radial Leste, indo ali para Itaquera, ali tem um pontinho ali que é Itaquera. Então, isso daqui são as áreas da cidade que mais concentram emissões e onde a população sofre mais com a emissão do transporte público, e te permite começar a priorizar quais áreas você quer atacar, quais regiões você quer eletrificar primeiro da sua frota, que vão reduzir, né, essa concentração e vão beneficiar a população do entorno, né? Aqui também, esses dados de operação dos ônibus que a gente tem, né, de perfil de qual a velocidade que os ônibus desempenham realmente todos os dias na cidade, também ajudam a estimar a energia necessária para operar uma linha, né? Então, isso daqui é um estudo que a gente fez para o Rio de Janeiro, em cima de uma das linhas de BRT, a gente fez isso para várias linhas, mas aqui mostra qual que é, ao longo da linha, qual que é a potência necessária do motor, né, baseado na aceleração que o ônibus está fazendo atualmente, para ele operar aquela linha, e ali em cima, as duas linhas são a potência fornecida pela bateria, para a gente conseguir ver se o ônibus vai operar dentro do limite de potência da bateria do ônibus elétrico, ou se o ônibus elétrico, os modelos que existem hoje, não são apropriados para operar uma determinada linha, né? E aí você também não prioriza essas linhas, espera que a tecnologia evolua um pouco mais antes de eletrificar essas linhas, começa por outras linhas que podem ser operadas pelos modelos existentes, né? E aí, para mostrar impacto, a gente também tem uma série de visualizações um pouco mais amigáveis e tal, que podem ajudar o usuário, a sociedade civil, a imprensa a acompanhar o processo de descarbonização, né? Então, isso daqui são dados de São Paulo. São Paulo tem novos contratos de transporte que impõem metas anuais de redução de emissão. Então, a cada ano, o total de emissões do transporte público pode ser só uma porcentagem de um ano base 2016, e a cada ano essa porcentagem cai, e essas barrinhas aqui, elas acompanham quanto foi gerado de emissão de cada poluente ali das metas, e quanto a gente está longe ou perto do budget, né, do nosso orçamento de emissões do ano, que é o máximo que o sistema pode emitir no ano, né? Então, isso aí fornece de um jeito claro para a imprensa ou para a sociedade acompanhar quanto está sendo emitido pelo transporte público e se as metas estão sendo batidas ou não. E isso também dá transparência e mostra o impacto positivo das medidas e do investimento que vai ser feito na eletrificação do transporte público. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Então, a gente trabalha muito com dados, a gente usa esses dados para tirar diversas métricas mais complexas, né? A partir do dado de GPS simples ali, básico, a gente tira ruído, combina com outras fontes de dados para gerar métricas mais complexas, faz isso ao longo do tempo para permitir comparação de cenários de antes e depois, e aí a gente fornece esses dados para a administração pública poder tomar decisão. Muitas vezes a administração precisa de um número, precisa de uma razão entre variáveis que ela tem dificuldade para calcular. A gente consegue automatizar o cálculo, gerar relatórios e ajudar a administração pública a usar dados no dia a dia na gestão pública para tomar suas decisões. Tá bom? Obrigado.